Bom dia, que a paz do Senhor esteja com você, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais uma célula digital, IEJN Alphaville, uma igreja para você fazer parte, não somente frequentar, Igreja de Jesus para as Nações, aleluia, aleluia, glórias a Deus. E essa live está sendo realizada para a honra e glória do Senhor. Amém. Glórias a Deus. A palavra de hoje, o tema de hoje é pare e ouça. Amém. Glória a Deus. Pare e ouça. Aleluia. Mas antes de ministrar essa palavra, eu quero deixar alguns recados aqui. Primeiro, eu quero pedir perdão pelo horário, porque era mais cedo, mas hoje eu tive um compromisso mais cedo, então eu consegui fazer agora. Amém? Mas o que importa é que eu tô fazendo. Aleluia. Glórias a Deus. E o segundo é que a igreja, no caso, mudou os horários do culto. E agora nós temos culto às terças-feiras, que é às 20 horas o horário. Na quinta-feira, que é às 7 horas. E no domingo, que é às 9. Amém? Glória a Deus, aleluias. E eu te convido para estar lá na igreja presencial, para você se organizar. Glória a Deus. É a Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Glória a Deus. Aleluias, aleluias. Vamos fazer aqui uma breve oração só para que o Espírito Santo entre nessa live, que ele venha com poder, com fogo do Espírito, para que ele venha trazer para você também, assim para mim, para você, o amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Senhor Espírito Santo, entra aqui nesse lugar, desce, Senhor, traga o fogo do Senhor em nossos corações, em nome de Jesus, que nós possamos transbordar de amor por Jesus. Glória a Deus, aleluias, aleluia, Senhor. Amém e amém. Glórias a Deus. A palavra de hoje está lá em Lucas 10, 38. Amém? Acredito que é uma palavra bem conhecida, né? Inclusive tem até um louvor sobre essa palavra, né? Mas vamos lá. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra. Então, por que o título o tema é Pare e Ouça? Por quê? Porque veja bem aqui nessa passagem, ó, Maria, ela foi nos pés de Jesus. Por quê? Porque a única coisa que a gente precisa é estar nos pés de Jesus. Glória a Deus. É isso. A gente tem que se prostrar nos pés de Jesus, a gente tem que orar nos pés de Jesus. Porque é a única coisa que nos basta. Amém? Porque Marta, ela é como nós. Estamos no automático, né? Nem sempre a gente para orar, nem sempre a gente para calcular a rota, não é mesmo? Geralmente a gente fica fazendo tudo no automático, e a gente não para escutar Jesus. E Jesus está do seu lado. Amém? Ele está sempre do seu lado. Só que você não para escutar o que ele tem para te falar.
Glória a Deus, ele não para, você não para. E ele está sempre ali. Você não para ter um tempo de oração com Deus, porque nós temos que ter um tempo de oração com Deus. Amém? E nós temos que, a primícia, é a primeira coisa que nós temos que ter com Deus. Você levantou da cama, vai orar. Agradecer ao Senhor pelo dia de hoje, agradecer porque Ele acordou, Ele te deu suspiros de vida. Amém? Ele permitiu que você vivesse mais um dia. Isso já é uma coisa muito importante que nós temos que fazer todos os dias. Pedir ao Senhor, consagrar o nosso dia ao Senhor. E Ele vai caminhar junto com a gente todos os dias. Amém? Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Amém? E porque assim, em meio dessa bagunça toda que é o mundo, que é a nossa vida, a gente tem que parar para ouvir. Porque se a gente não ouvir, a gente vai ficar perdendo tempo. Entendeu? A gente perde tempo. Porque o servir é importante, né? Porque a gente tem que servir. Servir na igreja, servir as pessoas, né? Porque, inclusive, Marta que estava preocupada porque tinha muitas pessoas lá na casa e queria servir bem ao Senhor Jesus. Mas isso não é ruim. Mas só que você também tem que ter o seu momento com Deus. Momento com Jesus. Não é só ficar trabalhando, servindo. Você tem que saber se é isso mesmo que Deus quer de você. Porque não adianta... Ele quer que você sirva. Mas não assim, exacerbada, fazendo, sem parar, né? Vivendo automático. Isso não é bacana, amém? O que é bacana é você sentar, porque Maria, ela lá na passagem, ela percebeu que tinha Jesus que estava na casa. E nós muitas das vezes não percebemos que Jesus está na nossa casa. Amém? Nem sempre. Porque a gente está ali fazendo tudo. Sozinha, fazendo. Ah, porque eu tenho que limpar a casa. Ah, porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer meu trabalho certo. Tem N coisas para fazer. Mas você não para uma hora, meia hora, 10 minutos, 20 minutos. O que você conseguir para escutar o Senhor. Para sentir a presença dele, que é muito importante, é muito mais do que você ficar pedindo, sabe? É muito melhor você sentir a presença do Senhor, porque é muito melhor você ter, não adianta nada você ter vários dons, você ter várias habilidades, mas você não ter a presença do Senhor, porque a presença é tudo. O amor é tudo do Senhor. E eu amo muito o Senhor, sabe? Eu não sei você, mas eu amo demais Ele. E muita gratidão que eu sinto por Ele também. Glória a Deus. Porque a nossa vida é muito bagunçada, muito tempestuosa. E assim, eu falo assim, Senhor, o Senhor tem muita paciência comigo. Porque ele tem muita paciência com a gente, sabe? É que a gente, às vezes, não tem paciência com as pessoas, mas ele tem muita paciência com a gente, porque ele espera, entendeu? E às vezes nós não esperamos as pessoas, nós não temos paciência com as pessoas, amém? E nós temos que ter paciência com as pessoas. Glória a Deus. E eu acho que o Senhor Jesus é tudo na nossa vida. Amém? Porque a Maria, aqui nessa passagem, ela discerniu que Jesus estava na casa, que o serviço é importante, mas o mais importante é estarmos prostrados no pés do Senhor.
Glória a Deus. Amém. E eu vou deixar aqui essa palavra para você. A palavra é: pare e ouça o Senhor. Calcule a rota. Peça ao Senhor: Senhor, eu estou indo na direção certa? Senhor, eu estou aqui com o Senhor nesse momento. Preciso da sua presença. Só isso. Me faz sentir a sua presença. Que Ele vai estar lá com você. Eu tenho certeza disso. Meu coração tá queimando aqui. Porque eu sei que Ele tá aqui. Aleluia. Glórias a Deus. É só isso que você precisa, da presença do Senhor. E com a presença você tem tudo. Você não precisa de mais nada. Porque quando a gente... Ontem eu aprendi uma coisa no culto. Quando a gente adora, a gente só precisa do adorar ao Senhor. Da presença do Senhor. É exaltar o Senhor. Porque com isso, a gente tem tudo. E as outras coisas vão se acrescentar, assim como diz a palavra, né? Primeiro é o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus, buscar Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. E aí fica essa palavra para você hoje. O restante da palavra da ministração, a gente termina na sexta-feira. Ó, já ia falar na quinta, mas é na sexta. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos fazer uma oração para que você entenda que Jesus está na sua casa. Pode ter certeza disso. Ele tá querendo entrar na sua casa. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Senhor, Deus Pai misericordioso, entra nessa casa, Senhor. Cuida dessa pessoa que precisa do Senhor. Às vezes ela tá com o coração tão triste, tão mal, mas o Senhor vai cuidar dela, eu tenho certeza. Assim como o Senhor me tirou da escuridão, o Senhor vai tirar essa pessoa também, Senhor. Eu creio nisso. O Senhor vai curar as feridas dela. O Senhor vai curar tudo que tá ali preso nela. Vai liberar ela dos cativos. Ela vai sair dessa prisão, ela só vai dar liberdade para ela, em nome de Jesus, porque o Senhor é o libertador. O Senhor é o salvador. Mas isso, meu irmão, minha irmã, você precisa aceitar Jesus. Para que Ele tenha a liberdade de te curar. Porque enquanto você não aceita, Ele não pode mexer em você. Ele não deixa, você não deixa Ele agir. Entendeu? Mas Ele quer fazer tudo isso com você. Ele quer te libertar. Ele quer te ajudar. Ele quer curar suas feridas. Aleluia. Glórias a Deus, Senhor. Glórias a Deus. Senhor Jesus, cura as feridas. Vai aonde o Senhor quiser. Procura essa pessoa que precisa escutar essa palavra. Porque ela está muito atribulada e ela não está escutando o Senhor. E ela quer dar preferência para o serviço, para a vida rotineira. Não, escuta. Amém? Glória a Deus, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, o Senhor é maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor estabeleça na vida dessa pessoa, Senhor, a identidade dela. Ela precisa descobrir a identidade dela, que é no Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. E eu peço, Senhor, que o Senhor entre nessa família, que ela venha servir ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a sua vida hoje seja tranquila.
Que a sua vida hoje seja consagrada por ti, porque eu consagro a minha vida e a sua vida ao Senhor. Aleluia! No dia de hoje. Que tudo que o Senhor fizer, tudo que o Senhor fizer, vai ser para que seja honra e glória do Senhor. Para jamais ninguém roube a sua glória, meu Pai. Glória a Deus, aleluia. Que todas as obras, todos os milagres que seja para tua honra e glória, porque essas pessoas vão dar testemunhos para tua honra e glória. Em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias e aleluias. Irmãos e irmãs, que você escute essa palavra e compartilhe com outras pessoas, curta também, para que mais pessoas possam ver, mas também me segue nas redes sociais, porque é importante, porque assim, você compartilhando com outras pessoas e me seguindo, as redes sociais vão entender que você gostou do conteúdo, e aí, o que é o mais importante, né? A gente resgatar mais pessoas para o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia, amém. Então eu fico por aqui, que o seu dia seja maravilhoso, que seja abençoado por Deus e até sexta-feira, se Deus quiser. Amém? Glórias a Deus. E aí no horário normal, tá bom? Que se Deus quiser eu não vou ter compromisso de manhã. Glória a Deus, aleluia. Amém e amém.